Fala aí, galera. Vamos agora aprofundar um pouquinho no estudo do circuito. Vamos começar a combinar resistores, tá? Isso vai mudar um pouquinho as coisas, porque quando combinam os resistores, você pode, por exemplo, aumentar a resistência total do circuito, mas pode também diminuir. Você pode quebrar a tensão em mais de uma, ou você pode dividir a corrente. Então há consequências quando você coloca mais de um resistor associado ao outro. Primeiro, vamos falar sobre bateria. Quando você tem um controle remoto como este aqui, e você compra lá as pilhas e coloca, ele diz lá, desse lado você vai colocar o polo positivo aqui, polo negativo aqui, desse lado o polo positivo aqui, o polo negativo aqui e tal, por exemplo. Qual o objetivo de você fazer isso? É você fazer uma ligação em série, porque você vai ter, por exemplo, um lado em que você vai ter a pilha aqui, que vai estar se conectada ao outro lado aqui, e vai continuar aqui. Isso vai alimentar o circuito lá por dentro. Então você está combinando duas pilhas, porque você precisa ter, por exemplo, uma pilha de 1,5 volts com uma de 1,5 volts. E aí você vai ter 3 volts. Uma combinação em série. Quando você olha aqui, por exemplo, por dentro de uma bateria de notebook, você vê que ela tem aqui, por exemplo, 6 células. Ela tem ali as células dentro dela. Você vê que elas são interligadas entre si, ó, mas não de uma forma só. Elas são ligadas tanto em série quanto em paralelo, porque ela tem o objetivo de aumentar a tensão, mas aumentar também a capacidade, porque um notebook depende de carga, né? Então, se tiver muita carga, é bom. Se tiver pouca carga, péssima autonomia de bateria. A rigor, quando você coloca em série, por exemplo, ó, tá vendo aqui a ligação que é feita neste circuito aqui? Você tem aqui o positivo, que é ligado aqui, ó, o negativo, que liga ao positivo, o negativo liga ao positivo e tal. E tem esse lado e esse lado aqui que estão soltos, que vão ficar em algum circuito. Tem uma ligação como se fosse uma corrente, elas estão em série. Quando você tem isso, você soma, no caso da bateria, se cada uma tendo ali 1,5 volt, você vai ter 1,5 volt vezes 4, e isso vão dar 6 volts. Quando você vem em paralelo, todos os positivos estão ligados aqui em cima e todos os negativos estão ligados aqui embaixo. Então você não está ligando com uma corrente daquela forma, você não está ligando em série, está ligando em paralelo. E a consequência é que a tensão continua sendo 1,5 volts. O que vai mudar é que a carga vai aumentar. A capacidade de carga que você vai ter ali naquela bateria, ela vai aumentando conforme coloque mais e mais baterias associadas. Então, depende do seu objetivo. Se for aumentar a tensão, sério. Se for aumentar a capacidade, vai ser em paralelo. Só que muitas vezes você combina as duas coisas, como no notebook e como aqui na bateria de carro. Se você for ver, ela tem 6 partes, como se fossem 6 células. Então, cada parte dessa aqui, 2, 3, 4, 5 e 6, vão ter várias plaquinhas, você vai ter várias, como se fossem pilhas, em paralelo uma com as outras, ou seja, com o objetivo de empilhar uma ali em relação à outra, formando uma coisa que tenha carga, capacidade, né? A ideia ao juntar todas aquelas é ter capacidade. Como cada parte dessa tem só 2 volts, bom, 2 volts é pouco para você poder alimentar o carro. O que que você faz? Você coloca 6, porque aí isso vezes 6 vão dar 12 volts. Então todos eles combinados aqui vão te dar 12 volts de tensão. E a combinação das plaquinhas ali, ou seja, das cargas somadas entre elas, vão te dar ali, geralmente, algo entre 45 ampere-hora e 60 ampere-hora, que é o que o carro normal usa. Tá? Então é uma carga muito boa. Então você tem as duas coisas combinadas, associação em série e em paralelo. Bom, voltando para a associação de resistores. O próprio circuito aqui te mostra, né, que você tem aqui, ó, parece que vários caras estão combinados em um lugar, vários caras podem estar em outro. Se você vai ter combinação deles, é, um resistor aqui, que vai estar soldado com a perninha do outro resistor, que pode estar soldado com a perninha de outro resistor. Ou você vai ter um resistor ali, que ele pode estar aqui, que vai estar soldado com uma outra perninha aqui, e esse vai estar preso aqui, que vão se soldar ali, ó, com outros aqui. Aí você vê que a configuração é bem diferente. Aqui parece aquele lance da bateria, ó. Eles estão ligados como uma corrente. Aqui não. Aqui você vê que todas as perninhas aqui, ó, estão ligadas entre si em cima. E as outras estão ligadas embaixo, o que parece muito com a bateria quando você fala em paralelo, só que não tem positivo e negativo nesse caso.
No resistor não tem polo positivo e negativo. Então você vê que existem possibilidades diferentes. A gente vai explorar isso agora. Veja que na associação em série, você tem exatamente como eu falei. Você tem um resistor aqui, que está amarrado em outro, ó, que está amarrado em outro. E essas perninhas aqui estão livres. Você pode muito bem pegar essa perninha e ligar numa pilha, ó. Positivo, negativo, e liga lá na pilha e pronto. Você vê que em forma de circuito elétrico, você combinar o R1 com o R2 e o R3, você basicamente está fazendo isso, ó, colocando os símbolos que você já viu, que é isso daqui. Isso é um resistor. Você pode combinar ele com outro resistor. Isso é uma associação em série. É uma associação de 3 resistores. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 resistores ligados em série. Como no circuito que você vê aqui. Você tem uma tensão qualquer, não importa qual o valor dela, e nisso você vai ter uma passagem de corrente. Essa corrente vai fluir e ela vai voltar para onde? Lá para sua bateria, pilha, ou o que for. E a corrente vai letra I. Você vai ter, no caso, 2 resistores. Você vai ter o R1 e o R2. No circuito em série, você vai ter uma característica. Ele vai quebrar as tensões, o que significa que, por exemplo, se aqui no início você tiver V valendo 10 volts, isso quer dizer que se você tiver resistores iguais, você vai ter 5 volts para um e 5 volts para o outro. Ou, se forem diferentes, por exemplo, você pode ter 6 volts para um e 4 volts para outro. Porém, 6 mais 4 vai dar quanto? 10. Isso quer dizer que a soma das tensões V1 com V2 sempre vão ter que dar V. Não importa quais sejam os valores. Ele quebra essa tensão. É um objetivo que você pode ter ali quando fizer um circuito para poder conseguir ter tensões onde você quer dividir ali, diminuir um pouquinho e tal. Então você coloca um resistor. Bom, como é que eu acho a associação em série? Ou seja, se eu quiser tirar os 2 resistores e colocar apenas um no lugar, ou se eu quiser tirar 3 em série e colocar um só no lugar, o que eu faço? Bom, lembra da lei de Ohm? V igual a R vezes I, certo? Você sabe que você vai acabar tendo V1 é igual a R1 vezes I. Por quê? Porque V1 é só um pedaço de V. Então V1 ele tem um valor próprio, seja lá qual for ele. O R1 ele é bem específico, ele é a resistência do resistor 1. E a corrente é I. Por que a corrente não é I1, igual V1 e R1? Porque a corrente não se divide. A mesma corrente que nasce, vamos dizer aqui, ó, em V, ela vai passar por R1, mesma corrente, ela vai passar por R2, mesma corrente, no final ela vai voltar para a bateria. Então não há divisão, não há I1 e I2. Por quê? Porque não há divisão. Ela só consegue seguir um caminho. Então isso caracteriza o circuito em série. No circuito em série, a corrente ela só segue um caminho, então o valor da corrente é sempre igual. Então isso também quer dizer que o V2 vai ser o R2, porque é sobre o R2, nesse caso aqui específico, é onde está o V2, e a corrente I. Como a gente também sabe, que foi falado há pouco, que a soma de V1 com V2 vai dar o V total, ou seja, o V total V, ele é a soma de V1 e V2, seja lá qual for o valor deles. E eu sei aqui, ó, muito importante, que se V é R vezes I, eu posso colocar R vezes I no lugar dele. Se V1 é R1 vezes I, eu posso colocar o quê? R1 vezes I nele. Se V2 é R2 vezes I, eu posso colocar, ó, R2 vezes I no lugar dele. Então eu passo a ter R vezes I é igual a... Vou tirar o V1, vou colocar R1 vezes I mais, repete o sinal, no lugar do V2 vai ser R2 vezes I. Lembra, tem igualdades, então é igual, tanto faz qual lado você escreva. E agora você repara numa coisa importante. I aqui, I aqui e I aqui morreram. Porque a corrente é sempre igual, então isso é igual em qualquer lugar que esteja ali. Como tem em todos os lugares, pode cortar, pode limar dali. Você vai passar a ter então que R, que a gente vai dar um apelido, vai ser resistência equivalente. Quando estiver falando de associação em série, encontre a resistência equivalente da associação em série. Ele quer o valor total, ele quer que você mate os resistores que tiverem ali e substitua por um só, tá? Que vai dar o mesmo efeito. R1 mais R2. Pronto. Então o que você tem aqui na associação em série, você vai ter a soma. Ah, mas se tivesse um R3?
sem problema, você colocaria ali mais R3 ou mais R4. Quantos tiver em série ali, cara, você vai somando. Então, o caso da associação em série é muito simples, é só somar resistores. Tá? Paralelo não é assim, mas em série é. Vamos ver um exemplo, então. Qual é a resistência equivalente? Equivalente, ou seja, REC do circuito abaixo. Veja que você tem que primeiro olhar para o circuito e falar, esse troço está em série, está em paralelo, está em quê? Você vê que a corrente ela parte da bateria, passa por um, passa por outro, passa pelo terceiro e volta. Não há divisão. Não há como ela dividir em lugar nenhum. Logo, você vai ter uma associação totalmente em série. Isso quer dizer que REC vai ser a soma de todos os resistores, ou seja, 100 mais 200 mais 300. Resistência equivalente vai ser o que na série? 100 mais 200, 300 mais 300, 600. E unidade de resistência, ferradurazinha. Então, se você tirar os três resistores, eu quero tirar esse, quero tirar esse, quero tirar esse, eu quero colocar um só. O que você faz? Você pega nesse circuito, tira os três e coloca um só de 600 ohms, que o efeito vai ser o mesmo, tá? Então a ideia é essa. Associação em paralelo. Bom, em paralelo é um pouco diferente. Você vê que parece um caso da bateria, mas sem polaridade, claro. O que você tem aqui é que ao invés de ligar um ao lado do outro, você está ligando um paralelo ao outro. Então você vai ter essa perninha aqui, ó, que ela vai estar conectada aqui. E essa perninha também. E essa perninha também. As outras perninhas dos outros lados, ó, estão ligadas entre si, formando aqui uma coisa que a gente chama, ó, de nó. Isso aqui é um nó, tá? Então isso daqui a gente chama de nó. Então, quando você junta os diferentes caras ali, tá? E aonde a corrente pode se dividir, inclusive. Então você veja aqui que você vai ter um circuito em que se você tivesse uma bateria, ó, como é que ele seria? Ele seria um circuito, por exemplo, a corrente nasceria aqui, ela subiria, só que quando chegasse aqui, ó, opa, eu não tenho só uma opção para ir agora. Eu posso, por exemplo, subir e 1. Eu posso continuar reto, ó, vou chamar de 2. E eu posso descer, onde eu vou ser o I3. O I1 vai passar no resistor 1, o I2 vai passar no resistor 2 e o I3 no R3. Acabou. Só que eles vão, ó, continuar seus caminhos aqui. E vão se encontrar onde? No outro nó aqui, ó. Quando eles se encontrarem, eles vão voltar a ser o quê? I. Então você veja que há uma divisão, mas depois há uma junção, porque quando eles voltarem para o circuito, eles vão voltar como sendo I. Então você vai ter ali que, por exemplo, a soma I vai ser I1 mais I2 mais I3. Se o I1 fosse 2, o I2 fosse 2 e o I3 fosse 2, quanto daria o I total? O I total daria 6, porque seria a soma deles. Entendeu? Então a divisão deles vai pegar parte do I, mas a soma vai ter que dar a corrente total. E aqui é como você representa num circuito. Tá? Vamos observar agora que, parecido com outro circuito, a gente parte também do que? Da lei de Ohm, V igual a R vezes I. Só que aqui vai ser mais útil para a gente fazer a seguinte coisa. I é igual a V dividido por R. Porque a gente sabe que pode passar o I para o outro lado dividindo. Vai ficar I é igual a V sobre R. Repara na seguinte coisa, então. Você já percebeu. No circuito em paralelo, a lógica é um tiquinho diferente. Por quê? Porque o I aqui, diferente do série que não tem para onde ir, só tem um caminho, ele pode se dividir em I2 e aqui ele pode se dividir em I1. Mas a gente já viu que o I2, ao encontrar o I1, eles voltam a ser o quê? I total, que vai voltar para a bateria. Então, há uma divisão que ela pode acontecer no nó, mas eles podem se encontrar em outro nó. Beleza. A soma deles vai dar exatamente o que a gente quer. A soma deles vai dar a corrente total I. Se você pegar um voltímetro que mede tensão, voltagem, e colocar aqui e aqui para medir na bateria, colocar nesse nó
ou colocar aqui no próprio resistor 2, tanto faz onde você coloque, se você colocar as duas ponteiras ali em qualquer lugar, você vai perceber que a tensão é sempre igual. Por quê? Porque eles estão todos conectados nos mesmos lugares. E o nó mostra isso. Ó. Olha o nó. O nó tem um pedacinho de fio que é de quem? Da bateria. Um pedacinho de fio que é de quem? Do R1. E um pedacinho de fio que é do R2. Todos estão conectados nos mesmos lugares. Logo, não tem por que a tensão ser diferente. A tensão vai ter que ser igual, porque estão conectados nos mesmos lugares. No circuito em série isso não acontece, né? Porque está um à frente do outro, então eles não estão conectados entre si. Eles estão conectados com uma corrente. Então, se a gente sabe que o I é igual a V sobre R, a gente sabe que o I1 vai ser o quê? V sobre R. Isso aqui é o R1. Mas o V vai ser V1? Não, porque não existe V1 e V2. Existe V. A tensão aqui na bateria, se for 10 volts, vai ser 10 volts em R1 e 10 volts em R2, porque a tensão não muda. Logo, o I2 vai ser V sobre R2. Se a gente partir do princípio que I é a soma de I1 mais I2, ou seja, as correntes dividem, mas a soma de I1 com I2 vai ter que dar a corrente total I. A gente vai ter o seguinte, que como a gente sabe que o I1 ele é V1 sobre R1, ele vai entrar aqui. Como a gente sabe que o I2 é V sobre R2, vai entrar no lugar do I2. E a gente também sabe que o I é V sobre R, então vai entrar no lugar do I. Exatamente como antes, na série. Então a gente vai ter o seguinte, que V dividido por R, a gente vai chamar agora de REC para ficar mais certinho, é igual a V I1. I1 é o quê? V sobre R1. Mais I2. O I2 é V sobre R2. O que você repara aqui? Que você vai ter V com V com V. Como a tensão não muda, elas são valores iguais, você vai ter então que, se você cortar o V em cima, passa a ser 1. Morreu. Embaixo você vai ter resistência equivalente total do circuito. Lembra que é como se você tirasse os dois resistores que estão ali em paralelo e substituísse por um só. O V corta, só sobra R1. Mais o V corta e só sobra R2. Logo você vai ter ali, ó, que na resistência equivalente em paralelo, a coisa funciona de maneira diferente. Você tem uma som, mas é uma som invertida. Ah, mas se eu tivesse ali um R3, tudo bem, vai ser mais 1 sobre R3. Só que a soma, lembra, na matemática você não soma os números de baixo simplesmente, não é assim que funciona. Então o seu objetivo aqui, ó, seria você trocar os dois resistores por um só. Vamos ver exemplo disso. Qual é a resistência equivalente no circuito abaixo? Repara que a gente tem uma associação em paralelo. Por que a gente sabe disso? Porque quando a corrente I passa por aqui, ela encontra o nó. E no nó ela tem duas possibilidades. Ou ela segue reto como corrente 2, ou ela desce como corrente 1. Uma coisa importante você perceber é para onde vai haver preferência? Para onde que a corrente gosta de ir? Para onde tem menor resistência ou maior resistência? A corrente gosta de ir para onde tem menor resistência. Então, quando você tem ali, por exemplo, o R1 que vale 100 e o R2 que vale 200, para onde que a corrente vai querer ir? Ela vai querer ir para 100. Por quê? Porque oferece menor resistência. Então, você vai ter o maior valor de I1, porque vai ter mais corrente no lá, e menor valor em R2, porque vai ter o quê? Uma resistência maior, menos corrente vão passar por lá. Uma coisa importante que você tem que saber também é sobre curto-circuito. O que é um curto-circuito? Imagina que você tem aqui, do nada, você tem uma ligação que um fio desencapou e um fio fez isso aqui, ó. Ligou essa parte a essa parte. Como a corrente 1 ela passaria para cá, ela teria agora um fio para vir e dois resistores para ela ir. Bom, quem tem menor resistência? Resistores ou um fio? Um fio. Com certeza, o fio oferece muito menos resistência do que resistores. Então você vai ter uma grande quantidade de corrente vindo para o fio, ao invés de fazer o quê? Ir para os resistores. E nisso você vai ter uma quantidade tão grande de energia ali fluindo, de corrente passando, que você vai começar a esquentar tanto o fio, ou seja, efeito Joule, que você pode criar um curto-circuito. Você pode fazer com que ele, inclusive, pegue fogo. Então, por que curto-circuito é perigoso? Porque ele passa tantos elétrons ali no circuito que faz até pegar fogo e causar acidente. Então, o curto-circuito nada mais é do que um local onde não deveria estar passando uma ligação direta
pode ser uma solda mal feita, derretida, ou pode ser um fio que saiu de um lugar e foi para o outro, e nisso você passa uma corrente que não deveria passar por ali. E ela faz uma ligação que não passa quase corrente mais pelos resistores que deveriam passar, tá? Então, voltando aqui para o nosso assunto de resistência equivalente, o que você vai ter aqui? Que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Existem dois jeitos de fazer isso. Um é o tradicional através do MMC. Tá? Vamos lá. 1 sobre REC é igual a 1 sobre o primeiro resistor, que é 100, mais 1 sobre o segundo, que é 200. Então eu faço o quê? Eu somo, eu chego ali e coloco 100 mais 200, 300 embaixo. Na matemática você não soma quem está embaixo. Na matemática, quando você soma 2 mais 1, é porque você sabe que embaixo tem 1, embaixo tem 1. Logo dá 3 sobre 1. Mas você não escreve isso aqui. Na matemática, se você tiver 3 sobre 2 mais 5 sobre 2, você vai ter 7 sobre 2. Você vê que embaixo você repete. Seja com 1 apenas você repete, seja com 2, com 3, você também repete. Tá? Então, você não pode simplesmente somar isso daqui e botar 2 dividido por 300. Embaixo soma, em cima também soma. Não é assim que funciona na matemática. Por isso que é mais chato de fazer quando você tem esse tipo de coisa. Porque você vai ter que pensar num número que seja múltiplo. Isso é chato, tá? Mas dá para fazer. Olha só. 100, ele é múltiplo de 100? Claro, porque 100 dividido por 100 vai dar 1. Porém, 100 dividido por 200 vai ficar quebrado, vai dar 0,5, vai dar meio, não é legal. 200 dividido por 1, quanto que dá? Bom, 200 dividido por 1 vai dar 2. E 200 dividido por 200, quanto que vai dar? Bom, ele por ele mesmo vai dar 1. Então aqui eu consigo saber que o 200 é múltiplo tanto de 100 quanto de 200. Isso é um método do chute. É o mais fácil de você fazer. Então, se você está tirando o 100 daqui, assumindo que o múltiplo dele é 200, eu estou aumentando ele 2 vezes, isso quer dizer que eu vou aumentar 1 quantas vezes? 2 também. Então aqui passa a ser 2. Né? Porque 1 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 200. Então o que você faz? Se 200 dividido por 100 dá 2, então vai ficar 2 ali em cima. Simples. Agora, se 200 por 200 vai dar 1, isso quer dizer que não mudou nada. Continua 200 embaixo e continua 1 em cima. Logo, você vai ter aqui que 2 mais 1 vai dar 3. E 200 continua 200. Agora, você repara que você tem 1 sobre REC igual a 3 sobre 200. Bom, você achou a resposta? Claro que não. Porque para achar a resposta, você vai ter que fazer o REC vir para cima. Como que eu posso fazer isso de um jeito rápido? Bom, eu simplesmente venho aqui e troco os lugares, troco os lados. Ou seja, REC sobe, 1 desce. 200 sobe, 300 desce. Eu faço uma inversão dos dois lados. Isso não é problema, desde que eu faça dos dois lados. Então, eu vou colocar o 1 aqui embaixo, vou colocar o 200 em cima e vou colocar o 3 embaixo. Só que lembra, eu preciso colocar esse 1 embaixo? Não, ele é inútil. Vou apagar ele. O que eu tenho, então? Que o REC vai ser 200 dividido por 3, que vai me dar 6,6,66666. Vou botar um número arredondado para 7. Então vai ficar 66,7 ohm. Você percebeu que aqui nesse circuito diferente do anterior, que você ia somando as resistências, elas ficando maiores, agora você tem uma resistência de 100 com uma de 200, mas que a combinação das duas vão dar 66,7. Isso quer dizer que você tirou aqui, ó, os dois resistores e colocou um só. Só que esse resistor, ele é menor do que os dois. Isso é uma característica do circuito em paralelo. Nele, quando você combina resistores, a resistência total do circuito vai diminuir. Por isso que não é estranho o valor estar menor do que eles, porque não é uma soma normal, igual no circuito em série. Esse método ele é um pouco mais chatinho de fazer, tá? Só que esse método tem uma vantagem. Se você tiver 3, 4 resistores, você faz uma conta só e termina o troço. O outro método só pode ser feito se você tiver 2 resistores, porque é como se você já fizesse antes o IMC, tá? Então, só vale para 2 resistores. Então, vamos para o método 2. No método 2, você tem isso aqui, ó. REC é igual a R1
vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quem é o R1? 100 vezes R2, que é 200. Quem é o R1? 100 mais o R2, que é 200. Então vamos lá, REC. Você vê que ele já está em cima. 100 vezes 200 vai dar 2, 0, 0, 0, 0. 100 mais 200 vai dar 300. Corta 0 com 0, 0 com 0. 200 dividido por 3, igualzinho o que está aqui. Vai dar 66,7 ohms. Você viu que é muito mais prático de fazer. Sempre que tiver duas resistências, que método que você vai usar? Duas resistências, o método 2. Ele é mais prático. Se você tiver mais, aí você vai ter que fazer outro método, porque ele é mais rápido de fazer, porque você só tem uma conta. Senão você vai ter que fazer um resistor com um, depois outro com outro, depois outro com outro, porque você vai ter que usar o método 2. E só vale de 2 em 2, isso é muito chato.